Ele que é um investidor implacável, que fareja ofertas como cão de caça, humorista que ri na cara dos riscos. Eu acho que nós ainda temos muito tabu a falar sobre dinheiro. E porque isto começa até na questão de pais e filhos, até na mesa da família, em que durante muitos anos dinheiro é coisa do diabo, não se fala sobre isso. Então, a nível de relações, então há muita infidelidade financeira. Consultor que não tem papas na língua quando é para ensinar a faturar. Eu acho que as pessoas têm que tornar poupança como uma despesa obrigatória. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast do Centro de Negócio. E o episódio de hoje promete, mas vocês possam imaginar. Na verdade, eu tenho aqui um cara que gerencia seu canal exclusivo, misturando memes afiados com lições de investimento que qualquer candonga pode copiar. Destaques quentes como Nike Challenge, frases, ofertas que provocam. Ele não fala, ele entrega resultado. Pai de família, pão roxo do Porto, prova viva de que Angola, com humor e um olho clínico, vira do jogo. Divaldo, o palco é teu e solta o verbo. Obrigado pelo convite, Amilcar. É um prazer estar aqui nessa plataforma e espero que a nossa conversa possa ajudar a despertar algumas mentes e a pôr as pessoas a olhar para o mundo de uma maneira diferente. Boa. O nosso roteiro, ele não vai necessariamente obedecer uma linha direta daquilo que nos é passado a nível mesmo do regime, né? Vai ser uma conversa onde vamos tentar tirar o melhor daquilo que o Tito pode nos passar, dado a sua experiência. Então, eu vou começar com a seguinte questão. Tito, nos fala quem é você dizendo os problemas que você resolve. Olha, eu por acaso eu já percebi, agora com 41 anos de idade, que eu gosto de problemas de determinada forma, porque acho que isso puxa pela nossa massa cinzenta e depois torna-nos pessoas melhores e mais capazes. Então, de facto, não fujo a dificuldades e acho que isso é parte de estar vivo. Hoje eu gosto de me considerar um consultor financeiro e um investidor. E isso são as coisas a que eu dedico o meu tempo quando não os dedico à minha família e às outras atividades de lazer. Mas lógico que antes de tudo isso, e que já era algo que sempre tive predefinido como um miúdo, ser consultor, porque principalmente pela autonomia em termos de gerir o meu próprio tempo e poder ter um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, também já tive vários empregos, já tive vários patrões, vamos assim dizer, e foi graças a essas experiências que hoje tenho algum conhecimento que consigo partilhar com quem o solicita e com quem o precisa e acrescentar valor na vida dessas pessoas. Bem, em termos de estrada, suponhamos que cá tenhamos pessoas que nunca ouviram falar do Tito e esbarraram-se neste vídeo. Como o Tito diria ou nos contaria sobre a tua trajetória para nós entrarmos propriamente naquilo que é o conteúdo de investimento que muito queremos beber de você? Como seria essa trajetória do Tito? O que é que ele fez? Quem é ele? De fato. Olha, eu quando comecei a faculdade, a perspectiva, e era também o sonho dos meus pais, era ser engenheiro de petróleos, porque nós cá em Angola tínhamos a Sonangol como uma empresa de referência. Ainda tem. Ainda a temos, mas muito mais naquele tempo. Hoje também já temos outros setores em crescimento. E como eu sempre fui bom aluno à matemática e tudo afeto a ciências exatas, então os meus pais achavam que eu era dos filhos aquele que tinha mais aptidão para ser um engenheiro de petróleos e ter uma boa carreira, ganhar dinheiro e ter a estabilidade. E entretanto vou para a faculdade e inscrevo-me em engenharia, mas depois do primeiro ano, e por acaso inscrevi-me em engenharia química, porque gostava mais de química por algum motivo, mas depois do primeiro ano vi que aquilo não condizia com aquilo que era a minha pretensão e tenho uma conversa com os meus pais e digo, olha, lamento desiludir-vos, mas a engenharia, pelas aulas que eu tive a ter em laboratório, não acredito que isso vá de encontro ao meu perfil e como o meu objetivo é ser próspero financeiramente, acho que faz todo sentido estudar finanças. Uau. Então, a partir daí é que eu assumo finanças como a minha licenciatura.
E então, neste processo é que o meu curso já era direcionado àquilo que é os mercados de investimentos, os mercados de capitais, o setor bancário e todas as outras questões. Então, começa com esta formação, que esta formação depois leva-me com facilidade a procurar o primeiro emprego dentro do sistema financeiro e tenho como primeiro emprego o trabalho num banco. E a partir daí, seja o trabalho no banco, seja o trabalho que depois também tive alguns anos como quadro do Ministério das Finanças e mesmo nas outras empresas privadas onde trabalhei, sempre foi afeto a questões administrativas e financeiras. E então, quando torno-me pai, é que começo a pôr mais em perspectiva a necessidade de poder controlar o meu tempo e ter um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E começo a fazer isso, crio a minha empresa de consultoria financeira e depois, curiosamente, ainda recordava-me há dias, quando crio a plataforma no Instagram, a primeira descrição era blogger sobre finanças pessoais. Porque isto em 2018 ou 2019, e naquela altura ainda não havia bem padronizado o modelo de influencer ou o modelo de coach financeiro ou consultor, ou seja, estávamos no processo das descobertas, não é? As redes sociais estavam a crescer e nós a percebemos como é que as iríamos utilizar. E então eu ponho essa perspectiva porque o meu objetivo era simplesmente partilhar o pouco conhecimento que já tinha com as outras pessoas e porque também aprendi desde cedo que ensinar é a forma, às vezes, mais eficaz de tu aprenderes. E então há muita coisa que desde que eu comecei a partilhar conhecimento nas redes sociais, algumas pessoas até levantavam-me questões que obrigavam-me a estudar novamente e a pesquisar mais a fundo. E eu gostava desse desafio. Nós, na altura, fazíamos lives, e depois à volta do Covid e questões do género, e então obrigava-te a estar por cima do conhecimento e por cima da informação para isso. Então foi assim um bocado meio dessa forma que surgiu a partilha de conhecimento, depois criei a Academia Multivista e realizei um conjunto de workshops à volta do mercado financeiro, e desde aí que tenho focado a minha atividade profissional nesse aspecto. Boa, muito bom. Interessante porque trouxeste aqui um aspecto que eu queria falar aqui no podcast em algum momento, e já que trouxeste agora, então é agora mesmo que nós vamos falar. Mas você que chegou agora ao nosso canal, se inscreva, partilha e comenta o que é que tu estás a achar, o que é que tu vais achar deste podcast, que na verdade é o centro de negócio. É interessante que eu falei que eu não te conheci pelo Delcio, né? O Delcio é o nosso amigo em comum e que nos conectou diretamente no meio de convívio mais social. Mas eu te conheci justamente nessa época, 2017 e 18, que eu estava no Brasil e já fazia esse movimento. E na altura eu estava efetivamente, há 2 anos atrás, antes de lançar o meu livro, tinha um programa de live chamado Aprender para Empreender. E nesta eu procurava perfis que em Angola já estavam se destacando a nível das redes sociais e que é para tratarmos uma temática voltada para a área financeira. Chamei-te, mandei-te uma mensagem. Depois, se você vê nas nossas conversas lá acima, vai ver isso que eu te estou a dizer. Para você fazer uma live comigo, porque já fazias isso e eu atesto nesse sentido, porque foi nesse momento que eu te chamei, te convidei para fazermos a live, mas infelizmente, como não tínhamos nem conexão e também na altura acho que não era um momento muito bom para ti para fazer a live por questões que depois também explicaste. Mas sim, realmente eu acompanhei e vi isto. E nesta ordem de ideia de seguidores de Instagram, o Tito neste momento acumula 11 mil seguidores fiéis e tem mais de 1.824 posts partilhados. A pergunta que não se quer calar é: por que 90% dos teus seguidores ainda são pobres? É culpa do teu humor ou da preguiça do pessoal? Eu não acho, para já é difícil nós avaliarmos a condição financeira de uma pessoa sem de facto a conhecermos. Ah, E isso é que é um parte do tema na nossa sociedade, é que hoje nós
valorizamos, e é um bocado também culpa, vamos assim dizer, das redes sociais, valorizamos muito mais a aparência do que de facto A aquilo que é o essência. património Yeah. e a condição financeira real das pessoas. Mas ainda assim, e as pessoas, e muitas pessoas já partilham isso quando interagimos, eu digo, olha, recomendo que leias este livro, recomendo que vejas esse podcast. Eu acho que as pessoas ainda não acreditam de facto que a mudança de mentalidade é o ponto de partida. Eu acho que as pessoas focam-se muito em não, eu quero saber qual é a empresa que eu compro hoje na bolsa, qual é a criptomoeda que eu compro hoje, qual é o dia que eu vendo, qual é o dia em que eu faço este negócio. Quando tem a ver com mentalidade e tem a ver com começar, tem a ver com cometer erros, com aprender com os erros. E então, hoje, a nível de tudo, nós somos um mundo hoje muito mais virado para atalhos, para tentarmos encontrar o caminho mais rápido possível para chegar a um determinado destino. E então, ainda que o façamos, mas depois pulamos etapas, pulamos lições. Então, eu hoje acho que é um bocado por causa disso. E eu vejo, por exemplo, é curioso que também às vezes há publicações e há informação que eu partilho nas redes sociais e é desvirtuada, é percebida num contexto totalmente diferente daquilo que foi o propósito. Mas isso remete-me a miúdo em que eu já percebia que eu e tu podemos ver um filme e no final do filme, se calhar tu torceste pelo vilão e eu torci pelo herói. E ficámos a fazer comentário e tu dizes, não, mas e viste, o vilão, ele andou com um Ferrari, fez coisas. E eu estou tipo, sim, mas ele foi preso. Tipo, não, eu acho que não faz sentido olhar para isso porque não teve um final feliz. Eu acho que o herói conseguiu fazer isso e teve um final feliz, etc, etc. Então isso também está muito enraizado naquilo que é a essência de cada um, o caráter de cada um e a que é que as pessoas são expostos. Então eu diria que o foco na mentalidade, a exposição, eu acho que as pessoas não se predispõem o suficiente a expor-se a realidades diferentes. E quando eu digo realidades diferentes, pode ser uma coisa tão simples como ir a um restaurante diferente, como ir a um evento de networking diferente, ainda que seja para perceber o que é que de facto acontece. As pessoas autolimitam-se porque crescem com crenças limitantes e por isso é que muita gente diz, seja que, olha, se tu convives com cinco amigos, Vai ser o sexto, o o sétimo. sexto Esses amigo, o jargões sétimo, populares, ou né? seja, essas expressões Não, boa, populares, olha, eu vou tentar te cortar um porque tem a bocadinho. ver com a exposição. Eu vou te cortar um bocadinho porque você entrou num ponto que eu queria muito explorar, que eu vi, acho que ontem que tu postaste, que tu disseste, não faça network, construa relacionamento. Nos fala um bocadinho mais sobre isso. Sim, eu acho que as pessoas, quando depois massificou-se o conceito de networking, as pessoas associam networking a ter o cartão de visita e a ter o número de telefone, e não no relacionamento em si. E o relacionamento e as conexões normalmente são genuínas. E então, por isso, e faz parte das coisas que tu mencionaste, é que há pessoas que sabem que eu sou fã do Futebol Clube do Porto, então há pessoas que conectam comigo porque eu sou fã do Futebol Clube do Porto. Sim, a causa Então, comum que a gente chama. exatamente. Sim, Então, quando este é o foco, isso gera relacionamentos. Ainda que eu e esta pessoa nunca materializemos nenhum negócio. sim, Não é? Porque também, naquilo que é a perspectiva do networking, as pessoas têm a tendência a pôr pressão e a pôr objetivos de curto prazo. Não, eu sim. conheci o Amilcar, já sou amigo do Yeah, Amilcar há yeah, um yeah, ano, yeah, mas yeah, yeah, ainda, yeah. epá, o Amilcar ainda não me ajudou a Yeah, fazer yeah, isto, yeah, a yeah. conhecer Yeah, aquele empresário, ele não me yeah. levou àquela empresa. Não, investe naquilo que é de facto o teu relacionamento com a Milcar e depois as coisas de forma natural, a oportunidade vai surgir e às vezes quando muito menos se espera. Yeah, esse ponto que você falou, eu fiquei aqui realmente a refletir. Isso é muito verdade. É muito verdade que se você não tiver essa maturidade intelectual, não vai saber perceber que não é o facto das pessoas poderem, é que elas devem fazer. Porque também é uma questão de avaliação. E eu concordo muito com essa ideia de relacionamento em todos os níveis, familiar, empresarial. Eu acho que sim, precisa se cultivar, porque tem aqui um elo principal para as coisas acontecerem. E como estamos a falar mesmo de negócio, que é o fator confiança. Exato. E essa confiança me expõe também, é o que te vou indicar, e também te expõe, porque pode de alguma forma despertar a tua incompetência, que você não é tão bom quanto se calhar,
imaginas. Não, bem interessante e E um isso acontece ponto até entre pais e filhos, tios e sobrinhos, padrinho e afilhado. Há coisas que se o meu afilhado não está pronto, eu eu não não vou vou dizer: exatamente, "Amilcar, olha, dá emprego ao meu afilhado que ele vai começar a verdade. trabalhar aí". Não, porque ele precisa primeiro de me transmitir a mim, padrinho, esta confiança, e quando eu sentir essa confiança, aí sim eu digo: "Olha, Amilcar, tem um afilhado que eu acho que não te vai desiludir. Se tu tiveres uma oportunidade de emprego, ajuda-lhe, porque ele é um rapaz que tem as características X, Y, Z". E também acontece no seio familiar. E eu digo isso às pessoas que às vezes começa com pequenas coisas, porque há pessoas, muitos de nós temos por vezes aquela cultura de que nós até só devemos demonstrar excelência em determinadas quantidades, em determinados meios. E eu bato muito contra isso. Eu digo, olha, se tu tens um fato, usa o fato durante o dia a dia, tenta estar bem apresentado todos os dias. Não esperes por estar bem apresentado só para a entrevista de emprego, porque a tua entrevista de emprego é diária, porque as pessoas interagem contigo todos os Exatamente. dias. Grande Então, point, grande se tu point. todos os dias estás mal apresentado, eu nem sequer te vou recomendar a entrevista de emprego, Sim. porque eu tenho receio que tu vais chegar à entrevista de emprego De mal um jeito, apresentado, exatamente, é não é? verdade, é Então, tu verdade. precisas de construir aquela credibilidade diariamente. E isso é o que é difícil para as pessoas perceberem. Então, a exposição ajuda nisso, porque se eu convivo com um amigo que é bem sucedido e ele diariamente está bem apresentado, está a ler livros, está a exercitar, está a fazer contactos, está a investir nele mesmo com cursos, etc. Então, eu bebo dessa experiência e começo a replicar esses comportamentos. Eu costumo dizer. Daquilo que são as pessoas que eu tenho a percepção que são mais ricas que eu já tive à volta, em 10 pessoas, se calhar, materializei um negócio com uma ou duas. Mas aprendi muito com todas elas. E muitas das questões são simplesmente de hábitos ou costumes. Porque eu vejo e digo: olha, pessoas bem-sucedidas, por exemplo, tinham uma festa de final de ano, dia 31 de dezembro, e dia 1 de janeiro iam para o escritório. Yeah, E eu yeah, dizia: epá, mas não faz yeah, sentido. Mas yeah. essa pessoa multimilionária não tem necessidade De disto e trabalhar, daquilo, yeah, yeah, mas yeah, yeah. é o compromisso e a dedicação que essa E- pessoa tem e que Exatamente. então percebe-se porque é que esta pessoa conquistou o que O tem, que tem sido. enquanto que nós, com muito pouco, se calhar queremos descansar do dia 31 até dia 5 de janeiro, Yeah, é não é? verdade. Então são essas pequenas diferenças. Tem um aspecto aqui que tu trouxeste que eu acho que vale a pena ressaltar sobre o aspecto da construção. A construção ela presume necessariamente uma ideia de uma evolução constante, por isso é construção. Quando estamos a falar construção de perfil, construção de carreira, construção de negócio, é que nós precisamos todos os dias evoluir, todos os dias dar um passo. E é interessante também que a materialização da própria riqueza, ela na verdade, é o segundo passo, porque o primeiro passo parte justamente da idealização do comportamento que tu vais ter e como tu serás enxergado, porque no final do dia o negócio gira em volta de uma observação constante. Ou seja, nós muitas das vezes, e para a realidade, se calhar, de Angola, que não é muito latente, nós julgamos muito o livro pela capa. Dias que nós cruzamos com pessoas que possam mudar nossa vida assim ou mudar a vida das nossas empresas, nós pura e simplesmente por ter um comportamento de julgar pela capa, tratamos às vezes as pessoas mais porque entendemos que essa pessoa não tem nada a nos dar. Por isso que eu trouxe a questão do network que você trouxe, porque quando uma relação ela começa sem interesse, tu tens muito mais probabilidade de ter interesse lá para frente. Do contrário, não é verdadeiro. E por isso que muitas das pessoas pensam que o segredo para tu estares bem conectado a fazer negócios milionários é estar em lugares milionários, é fazer o jogo de golfe. Todo mundo me pergunta: você está agora a treinar golfe, vai jogar golfe, por quê? Quer ser rico? Falei: não, isso não é uma questão de ser, porque eu já sou, só preciso materializar, se calhar, na quantidade que tu defines como riqueza. Mas era muito mais uma questão de lifestyle, sobretudo influência. E quem me influenciou e que tem me influenciado bastante a querer jogar golfe é o Delcio, e podem acreditar, talvez eu seja rico por jogar golfe, mas não foi o objetivo e o que eu estou aprendendo a praticar o golfe, acredita, não tem nada a ver com o que as pessoas pensam. Não é o contacto, não é a pessoa que você vai jogar com ele, mas é a disciplina, é a consistência, é o treinamento, é o foco e é esta percepção de termos um comportamento e o compromisso conosco mesmo que nos faz chegar até esse ponto. Agora, vamos adocicar mais isso de um jeito assim, mais, digamos que
eu não diria polêmico, porque nós não somos polêmicos, mas diria que no mundo financeiro, sobretudo à volta dos consultores e doutrinadores, sobretudo que têm uma bagagem tanto experiencial, vivencial, como acadêmica, como o caso do Tito, é um mundo com uma promessa que acaba aguçando muitos olhos. E neste universo, muitas pessoas também mais se aproveitam, né, para poderem fazer determinados golpes, podemos assim dizer. Então, o que eu queria entender é, quem acompanha o Tito, ou quem doravante vai acompanhar o Tito, é mais um golpe de marketing ou é uma mina de ouro efetivamente, dentro do teu conhecimento, e por quê? Eu acho, o que eu costumo dizer sempre às pessoas é em tudo o que é interação, principalmente no mundo de negócios, tem que se tentar perceber efetivamente o que é que a pessoa que está do outro lado da mesa quer. Se esta pessoa quer simplesmente ser paga para um determinado serviço, se esta pessoa está a tentar criar um laço de confiança para apoderar-se dos nossos recursos financeiros e gerir eles de forma indiscriminada, e se essa pessoa tem as credenciais e autorização para o fazer. E então eram estas questões que eu abordava um bocado quando realizava workshops, que agora, por diversos motivos, já não tenho a mesma disponibilidade para os realizar. Mas também eu, às vezes, quase que digo que há pessoas que querem ser burladas. Isto porquê? Porque as pessoas querem, de facto, sair do zero para o 100 Sim, demasiado depressa, sim. não é? E então, se alguém, ou se eu próprio disser que, olha, dá-me 100.000 kwanzas e eu transformo em 1 milhão de kwanzas dentro do mês, isso já é um indicativo de burla, porque isto não é algo que seja factual e que seja plausível de modo legal, transparente, com ética e todos os outros pressupostos. Então, mas quando, voltando àquilo que estavas a dizer sobre os seguidores, tem a ver com não burrice, mas sim falta de informação e falta de educação financeira. Porque nós, quando confrontados com determinadas oportunidades, há perguntas-chave que nós temos que nos fazer. Se alguém diz que, olha, eu tenho uma empresa onde tu podes investir isto e ter um determinado retorno, eu tenho que perceber se esta empresa está devidamente credenciada, se está inscrita junto da Comissão do Mercado de Capitais, se está inscrita junto do Banco Nacional de Angola, se é uma instituição financeira não bancária, se é uma instituição financeira bancária, etc, etc. Porque estas perguntas é que vai revelar se esta pessoa ou empresa cumpre os critérios para a oportunidade que me está a apresentar. Então, daí que já há o devido processo para reconhecimento de consultor junto da CMC, já há a inscrição de instituições financeiras não bancárias e regularização junto do Banco Nacional de Angola e assim consecutivamente. Então, isto ajuda-nos a perceber e identificar quem são os burladores e quem são as pessoas fidedignas. Não é? Então, estas pequenas perguntas são coisas que são importantes. Agora, é natural que nós, dentro daquilo que é o conceito de networking, às vezes temos uma confiança já ao amilcar por causa da relação familiar ou pessoal, etc. E então acabamos por também ser vítima de burlas e golpes por causa disso, não é? Mas isto, ainda assim, depois tem a ver com determinados princípios, porque ainda que eu queira arriscar em fazer um projeto ou uma parceria com a Milton, tem a ver com aquilo de não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Então, se eu tenho 10 ovos, ok, eu vou colocar um ovo com a Milcar e vamos ver como é que isso dá certo. Sim. Então, tem a ver Essa gestão de risco. essa gestão de risco e com essa mentalidade. E Boa. depois há coisas, e eu digo isso a todas as pessoas, e porque tu és testemunha disso, que mesmo não te conhecendo, eu procuro tempo e respondo a todos os seguidores. Então, algo como fazer uma simples pergunta: existe esta oportunidade? Acha que é uma boa oportunidade de investimento? Existe esta empresa que presta serviço de consultoria? Acha que é uma empresa que pode ser uma mais-valia para o meu projeto? É algo que eu vou disponibilizar o meu tempo, vou responder e vou dar 2 ou 3 indicadores que pode ajudar a própria pessoa a decidir. Não é? E então, porque depois o que é que acontece? As pessoas ficam marcadas pelas más experiências. Eu recordo-me que alguns anos atrás, eu depois partilhei na minha página, havia uma página que tinha origem num país africano que apresentava-se como plataforma para criptomoedas, em que as pessoas colocavam dinheiro e tinham uma determinada rentabilidade, e eu tinha pessoas da família a dizer: não, eu já estou a investir em criptomoedas, tem coisas, eu dizia: ok, estás a investir em criptomoedas, qual é a criptomoeda em específico?
Não, não sei, mas sei que pões o dinheiro e dá-te X%. Pões o dinheiro exatamente onde? Numa carteira virtual, numa coisa. Não, não sei. Mostra-me o que é. E era uma página que não tinha certificação nenhuma, não tinha credibilidade nenhuma e muita gente acabou por ser burlada. Então, depois disso, aí as pessoas vão dizer: não, eu hoje tenho receio de criptomoedas porque já fui burlado uma Sim, sim, vez. sim. Mas não, nunca investiste de De facto forma em certa, sim, criptomoedas, porque hoje nós exatamente. temos a BlackRock e os grandes fundos Sim, internacionais a sim. investirem em criptomoedas e com as devidas certificações dos Estados e com apoio institucional. Temos o governo americano a investir em criptomoedas, o Tesouro americano ao fazer e de outros grandes países também. Então tem a ver com isso. Sim, é aquela questão. Eu acho que os maus se destacam muito mais rápido do que os bons. E eu penso que isso também até pode ser um indicador, porque uma coisa que flui tão rápido e temos uma máxima no mundo dos investimentos que basicamente é assim, quando uma ação é muito famosa é hora de soltar. Porque normalmente as boas ações, as blue cherries, elas não são conhecidas porque é baseado em estudo de análise fundamentalista, análise técnica de quem realmente caça, vive, estuda aquilo. E quando você já está ouvindo muito, olha, compra, compra, compra aquela ação, é porque a maioria das vezes é o momento certo para sair. Eu queria explorar mais aqui uma visão like consultoria grátis com o Tito. Em que sentido? Uma vez que o Tito é especialista, é um investidor profissional e combina muito oportunidade versus risco. Se tivesse que comprar neste momento, ou vou melhorar essa pergunta, qual a oferta do mercado compravas hoje para virar bilionário amanhã? Assim, Eh, de forma Ou seja, macro. há uma questão que se calhar às vezes é vista como um bocado polêmica, que eu digo há muitos anos e desde que eu tinha as plataformas nas redes sociais, que é o facto de seres angolano não significa que só podes investir em Angola. Então, ou seja, eu tenho que olhar para esta pergunta e outras como, ok, estamos a falar de oportunidades no mercado angolano ou estamos a falar de oportunidades globalmente? A Ferri é um olhar internacional, você já sabe disso. Pois, então, olhando Yeah, internacionalmente é yeah, certamente uma resposta, yeah. olhando localmente é outra Não, mas pode resposta. sentir à vontade. Eu particularmente gosto sempre de um cenário que eu consigo aplicar em qualquer mercado. Mas se entenderes que faz mais sentido falarmos com um olhar angolano, ok, porque nós temos audiência Brasil, Angola, Portugal. Então é tranquilo, vai depender de qual ângulo queres trazer ou quem precisa mais dessa informação, né? Sim, Também tem essa questão. pois, porque nós agora estamos a passar por um momento histórico curioso com a guerra entre os Estados Unidos, o Irão, Israel e outros países associados a esse conflito armado que está agora num cessar-fogo, graças a Deus, e que está a estabilizar, em que isso desperta questões do setor energético. A volta do petróleo, essencialmente, e então é natural que o setor energético é dos setores que vai trazer oportunidades, isso quando olhamos para a esfera global. Então, eu sou da opinião que os países vão ter que investir mais em energia nuclear, ou seja, vão ter que investir mais em capacidade de armazenamento, já estão a investir naquilo que é a sua capacidade de defesa, pelas questões óbvias. Então, nisso tudo geram oportunidades. Agora, quando olhamos para Angola, temos uma dinâmica diferente. Naquilo que é o setor de energia, essencialmente o petrolífero, salvo erro, temos obrigações da Sonangol disponíveis no mercado, então este é o veículo que está disponível e é um veículo que tem tido bons resultados. Depois disso, o nosso sistema financeiro ainda costuma ser daquilo que é o setor não petrolífero o líder do mercado. Então, as empresas de telecomunicações e os bancos têm sido a referência. Daí que o Banco BAE e o Banco BFA já têm dado bons resultados e são boas oportunidades de investimento ainda, porque geram dividendos, e acho que vai haver mais bancos e também cogita essa perspectiva da Unitel estar disponível no mercado de capitais, e eu acho que são boas oportunidades. Isto até porque, eu já digo isso há mais de 10, 15 anos, as bolsas de valor, tendencialmente, quando são novas e são lançadas no mercado, só têm um caminho a ir, que é para cima, porque é consoante o número de pessoas que começa a participar neste mercado.
não é? Então, se a bolsa começa e tem 1.000 pessoas a participar no mercado, desde o momento em que mais pessoas vão se tornando adultos com capacidade de gerar poupança e investir, passa de 1.000 a 1.100, a 1.500, a 2.000, e quando estas pessoas entram e têm estes ativos disponíveis, se um jovem começa a trabalhar amanhã e quer investir em bolsa de valores, são as empresas que estão disponíveis. Ele vai comprar e vai comprar e vai valorizar a participação do Amilcar que já comprou no lançamento há 4 anos atrás, assumindo que a empresa ainda mantém um bom desempenho. Não é? E como os nossos bancos, principalmente o top 5, são bancos que estão bem estabilizados e não apresentam risco sistémico nem nenhuma das outras questões preocupantes, vão se revelar bons investimentos. Olha, eu queria, nessa parte eu vou provocar um bocadinho, mas vai ser uma reflexão profunda nossa, que é o seguinte: outros cenários, como falei, a Ferri tem essa visão internacional e o centro de negócio também não foge essa regra, porque esse conteúdo precisa ser relevante para quem está no Brasil, quem está em qualquer parte do mundo, nos Estados Unidos, sentir que tem alguma coisa. Há uma particularidade que eu sinto que os mercados aqui não oscilam através de fatores externos. Por exemplo, pode ter um escândalo do PCA de um banco e as ações continuam do mesmo jeito. Qual é a tua visão no meio disso? Ou se calhar é uma percepção minha errônea, ou não há essa conjuntura do mercado influenciar através de microações. Já tiveste também essa percepção? Sim, mas isso tem a ver com a quantidade de participantes no mercado e a qualidade dos participantes. Nos outros mercados, tu já tens muita participação e tu tens o segmento de retalho, que somos nós, e tens o segmento corporativo, que são os fundos de investimento, os fundos de pensões, e então o comportamento vai ser diferente. Porque quando um fundo de pensão que está a gerir dinheiro dos pensionistas faz um investimento, ele tem responsabilidades e métricas diferentes. Eu, a investir o meu próprio capital, posso ignorar, vamos assim dizer, seja escândalos, seja mudanças políticas, seja o que for, e posso aumentar ou diminuir a minha exposição a uma determinada empresa consoante o meu apetite individual. Isso para dizer que, olha, se hoje quero comprar mais 100 ações do Banco Bay, posso comprar, se amanhã quiser comprar mais 200, posso fazer. Quando são os fundos de pensões, os fundos de investimento, eles já obedecem a um conjunto de regras de portfólio, em que naquilo que é o modelo de otimização de risco, eles têm limitações a quantidades que eles podem ter em carteira. Então vamos imaginar que um fundo de pensão não possa ter mais do que 10% do seu capital alocado em bancos. Então, por determinados motivos, ele pode decidir vender ações de um banco, porque ele é forçado, pelo aquilo que é o mandato dos participantes desse fundo, a reduzir essa exposição àquele setor. Então, a partir daí, o mercado varia de maneira diferente. O nosso mercado, como é muito recente, ainda não está assim definido. Por exemplo, há questões, e isso com os anos de experiência e de mercado depois vai-se tomando conhecimento. Muitos dos fundos de pensões fazem a reorganização daquilo que é a sua carteira no final do mês, no dia 30 ou 31, em função do dia útil. E então, muitas das vezes, há mudanças a nível da bolsa, pura e simplesmente por ser o final do mês. Então, isso para dizer que se tu olhares, por exemplo, para a bolsa americana, agora no dia 31 de março, houve mudanças porque os fundos tiveram que reorganizar aquilo que era a distribuição dos seus investimentos. E então são essas as questões que o nosso mercado ainda não chegou a essa maturidade. E também tem a ver com a quantidade de opções. Porque no mercado americano, por exemplo, em que tu tens milhares de empresas, porque o dinheiro essencialmente não sai da bolsa ou de uma determinada empresa e fica na conta ordem. Há uma rotação. Então, eu vendo ações de um banco e compro ações de uma empresa que é fabricante de armamento. Então, houve uma rotação de setor, saiu do setor financeiro, foi para o setor da defesa. Então, cá, como ainda não temos exposição a diversos setores, porque ainda não há tantas empresas e oportunidades em bolsa e mercados financeiros, então há uma maior concentração. Então, isto para dizer que os investidores olham sempre para qual seria a alternativa. Se eu tenho dinheiro alocado no Banco Bay e ele está a crescer a bons níveis, se eu retirar, por mais que aconteça algo,
aonde é que eu vou colocar esse dinheiro que me vai dar o mesmo retorno? Se não existir e não houver um risco de insolvência da instituição ou algo desta natureza, então devo manter esse investimento. Boa. Tem aqui um aspecto que você explora muito, que é o Nike Challenge. É uma propaganda ou truque que qualquer muamba pode copiar para faturar? Acho que isso faz referência a um desafio com um amigo que é o Candace, por volta dos anos 2020, se calhar, em que ele, sobretudo, tinha como pretensão ser patrocinado pela Nike, que é uma referência em termos de equipamento desportivo. E então, de formas a apoiar, e porque eu também é uma marca desportiva que eu gosto muito por causa dos anos que eu tive como jogador de basquete e não só, então, daí que fizemos essa brincadeira, vamos assim dizer, à volta desta marca. Mas isso para dizer também e que tudo isso tem a ver com exposição e com, de certa forma, seres uma referência, porque nós, por melhor que tu sejas, tu precisas de ser conhecido para que determinadas oportunidades sejam apresentadas. Então, daí ter uma página pública no Instagram, daí fazer determinadas atividades que possam trazer esta exposição para que depois as oportunidades possam vir ao meu encontro. E certamente de que desde isso começou, já tive várias oportunidades graças às plataformas das redes sociais, principalmente o Instagram. Até porque quanto mais conhecido tu és, tu fores para uma reunião, dispensas apresentações, ou seja, já há um nível ou de reconhecimento intelectual ou patrimonial que já existe, então eu já sei quem é o Amilcar, então já sei que oportunidades e diálogo ter com o Amilcar, porque essa introdução já foi feita. Se isso não existir, eu tenho que fazer 5 ou 10 perguntas ou tenho que As investigar. quebras de objeções já Exato. jogam ao teu favor. Não, boa, bem interessante. Tem aqui um aspecto que falaste no início sobre finanças pessoais. E aqui dentro do nosso roteiro tem uma questão bem interessante que é: finanças pessoais em Angola são conversas fiadas? Qual regra parte primeiro para enriquecer? Eu acho que nós ainda temos muito tabu a falar sobre dinheiro. E porque isto começa até na questão de pais e filhos, até na mesa da família, em que durante muitos anos dinheiro é coisa do Não se diabo, fala salário, não se quanto fala sobre ganhas. isso. Então, a nível de relações, então há muita infidelidade financeira, em que o marido não sabe Gostei os desse termo. rendimentos da Gostei esposa, desse termo. a Infidelidade esposa não financeira. sabe os rendimentos do parceiro, ou seja, não Yeah. tem objetivos comuns. Então, isso são questões culturais e que têm que ser combatidas. E então o maior desafio é começar a conversa. Nem, não estamos ainda a debater os tópicos de conversa e quais são as práticas e costumes que são mais ou menos bem aceitos e empregos em Angola. Estamos a discutir só o ter a conversa. Boa, boa. Não, isso é bem interessante que você acabou de falar aqui, porque me remeteu a uma velha conversa que eu tive uma vez, bem no início do nosso empreendedorismo, penso que lá para os 2015 ou 16, que nós tínhamos um amigo que naquela altura ele já faturava muita massa. E eu lembro que ele disse: Amilcar, chegou assim para nós. Éramos ainda três sócios. Ele disse: Amilcar, eu quero vos ajudar. Mas eu só quero uma participação na empresa. O que vocês quiserem me dar, mas eu quero vos ajudar. Mas coloquem um número na mesa que vocês precisam. Naquela altura, pá, nós votamos, somos quanto? Três. Lembro como se fosse ontem. 10 mil reais. Aquilo deu 30 mil reais. Mano, não era muita massa naquela altura. E ele pegou e nos entregou no mesmo dia. Disse: vou colocar isso na conta. E eu fiquei assim a falar com meus sócios. Pô, esse nosso Madê, que é um investidor anjo, que é o Plínio Diouf, hoje está nos Estados Unidos também. E por acaso, semana passada, ele me convidou aqui para fazer uma entrevista sobre o modelo de gestão no curso dele lá de mestrado. Que basicamente eu imprimi na Ferri, porque ele viu esse início e fez parte dessa história que estou a contar. Eu fiquei assim, pô, eu tô a penar para ter 2 mil reais, esse cara nos dá 30 mil reais assim, pô, quanto é que esse cara tem? E é nosso amigo, assim, pessoa da nossa faixa etária. E eu cheguei e lhe perguntei, pô, Plínio, me diz uma coisa, quanto é que tu ganhas ou quanto é que tu tens de patrimônio? Ele olhou para mim e me falou assim, amigo, cara,
dinheiro é uma coisa complexa de falar em função do nível de vida em que tu estás. E eu fiquei assim, não sei porquê. Foi uma resposta que eu, no mundo normal, ia lhe questionar mais, mas em algum momento aquela questão me fez repensar muito. E hoje, passando quase 10 anos, e claramente já ter feito alguns volumes de negócio um bocadinho mais interessante, consigo perceber quando eu vejo quem não tem nada sobre determinados números. Então, queria contrastar aqui com a tua abordagem da seguinte forma: será que essa infidelidade financeira, que é um termo que eu adorei que você trouxe aqui, não está atrelado a essa complexidade de falar? Porque uma coisa é, eu posso falar com o Tito sobre investimento de tipo, perdi 10 milhões de kwanza, mas há quem, se eu falar isso, que eu perdi 10 milhões de kwanza, Gera outro tema. tipo, exatamente, não achas que também teria a ver com isso? Porque de um lado estamos a falar de alguém que está literalmente acostumado com altas voltagens de volume de dinheiro, em termos mesmo de quantidade, e do outro lado estamos a falar de quem está só na casa de dezenas. Isso de alguma forma gera. Sim, mas ou seja, isso depois tem a ver com a maneira como conduzimos a conversa. Então, se nós tivéssemos a falar há um mês antes, eu diria, olha, agora com esta situação da guerra no Irão, Estados Unidos, etc., a minha carteira de investimentos sofreu uma perda de 27%. Então, é uma perda de 27%. Não há um número específico atribuído. Em que digo, olha, agora, graças a Deus, os mercados têm estado a recuperar e então, até o dia de hoje, esta perda já materializa-se em apenas 6% e eu estou com a plena convicção de que vamos dar a volta por cima e vou voltar a ter um saldo positivo nos próximos meses. Então, isso já tem a ver com a maneira como tu conduzes uma conversa sobre dinheiro e sobre finanças, porque nós podemos falar sobre como é que tu podes aplicar o teu salário sem falarmos exatamente de quanto é que tu ganhas. Porque naturalmente que depois há a questão de confiança, de proteção dos dados do indivíduo e que com a tua esposa, com membros da tua família, há uma determinada abrangência e com pessoas que tu não conheces ou ainda não deposita dessa confiança, também há outra. E por outro lado, há conversas que, ou há familiaridade sobre o assunto, sobre esta natureza de investimento, sobre estes montantes, ou então também a conversa fica descontextualizada. Não é? Então é necessário eu também saber ter isso em perspectiva e se eu estou numa determinada reunião em que o tema são milhões de kwanzas, consigo ter essa abordagem prática e factual sobre os números e se eu estou numa mesa com os meus sobrinhos, eu vou falar sobre dinheiro, mas não especificamente sobre milhões de kwanzas, porque eles são jovens universitários, ainda recebem apoio dos pais, estão a fazer o processo inicial, então eu preciso que primeiro eles consigam perceber como investir 100 mil kwanzas antes deles sonharem em investir 10 milhões de kwanzas. Não é? Então, isso também são outros aspectos. E depois também tens aqui o aspecto de que, como existe hoje uma grande disparidade social, então as pessoas que têm maior capacidade financeira sentem a necessidade de proteger-se. Porque se tu disseres, olha, não, olha, tenho aqui no bolso 10 milhões de kwanzas, tu tornas-te um alvo. Que as pessoas dizem, pá, se eu estou a planear fazer mal a alguém para conseguir ter acesso a esse dinheiro, já sei que ele é uma pessoa a quem eu posso ir atrás. Então também tens essas questões, mas a mim o que me preocupa mais são a falta de diálogo sobre determinados conceitos e práticas. Porque todos nós falamos e pensamos, por exemplo, em comprar uma casa, mas as pessoas não falam o suficiente sobre as suas experiências em termos de crédito e habitação. E há determinadas coisas que, sem falar de montantes, nós podemos falar sobre crédito de habitação e pode despertar luzes um para o outro. Sim, concordo, Porque 100%. nós podemos ter um debate sobre taxa fixa versus taxa variável, Variáveis, sim, sim, se a amortização deve ser feita segundo o calendário ou com amortizações antecipadas, sim. e que são questões Que que é as pessoas tabela. primeiro ainda precisam de perceber Nós no o Brasil, que é uma nós amortização, no Brasil o que chamávamos é taxa fixa. tabela saque, tabela price. Exatamente. É, Então, até o vocabulário financeiro, que é um vocabulário muito específico, é algo que só com a conversa as pessoas familiarizam-se. Porque às vezes as pessoas ficam constrangidas
de reconhecer que não sabem o que é uma amortização, não sabem o que é um dividendo, não sabem coisas. Mas é o que eu costumo dizer às pessoas. Hoje eu e tu conduzimos carros e ninguém nasceu a saber conduzir. Tivemos sentar e tivemos explicar, olha, esse é o volante, esse é o acelerador, olha, o pisca serve para isso, e então isto é parte do processo. E chegamos aqui num ponto que quando tu falas isso, eu penso que vamos voltar mais a alguns anos atrás, desde que o mundo era mundo, onde tem aquela frase bíblica que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Até que ponto tu achas que o desinteresse, ou se calhar o quanto as pessoas perdem em não entender sobre como funciona o mundo financeiro, acaba sendo uma coisa que, se eles tivessem noção, de certeza teriam outro tipo de atitude? Eh, não sei se Sim, 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 entendeste a minha eu pergunta. entendi a pergunta, mas Ah, nós somos um povo que culturalmente nos últimos anos tornou-se muito arrogante e muito pouco humilde. E quando tu és arrogante, tu não tens margem para para crescer, aprender, sim, sim. porque tu sentes e acreditas que Que tu já sabes você, tudo. yeah, Não exatamente. é? Yeah. Então, agora, se eu tenho humildade, eu venho e pergunto a Milka, como é que se faz um podcast? Como é que se prepara? Como é que se faz isso? Como é que se grava? Como é que se coisa? Agora, se eu sou arrogante, eu digo, não, isso basta ter dinheiro, ponho aí uns microfones e faço um podcast e vou Grande encontrar cena. problemas que, conversando contigo, Contigo já poderia encurtar o caminho. É que nem o poderia... caminho do mentor ou do consultor. Uma coisa que as pessoas Exatamente. não percebem. Então, nós, e isto vem, na minha opinião, um bocado daquilo que foi o crescimento que nós tivemos, principalmente no pós-guerra civil, vamos assim dizer, de 2001 a 2014, em que Angola teve, sim senhora, anos de crescimento econômico, tivemos o petróleo a bons níveis e tivemos a reconstruir o país, e então tu literalmente há 20 anos atrás, se tu trabalhasses num banco e fosses o gerente de um banco, tu poderias ganhar US$ 1.500, mas se eu viajasse para o Dubai e comprasse 3 ou 4 telefones e revendesse, também ganhava os US$ 1.500 e num curto espaço de tempo. Então as pessoas questionavam até as escolhas profissionais. Diziam, olha, mas por que é que eu vou trabalhar o mês inteiro para ganhar US$ 1.500 se eu consigo pegar e comprar e vender um carro, um telefone, um isto e ter este rendimento ou superior? E então isso desenvolveu uma determinada arrogância à população porque eram oportunidades que de facto existiam e que todo mundo correu atrás delas. Agora, tem a ver com aquilo que tu disseste no início. Tu podes até ganhar o dinheiro, agora depois o que é que vais fazer a seguir? Porque a independência financeira é um jogo infinito. Termina quando nós deixamos de estar vivos. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ter que gerir o nosso dinheiro. As pessoas, o que acontece é que com o fim da Segunda Guerra Mundial, em que foi criado um modelo de segurança social, passou-se uma falsa narrativa de que na reforma a responsabilidade é dos governos e tu recebes a segurança social e vives a tua vida. Não. A segurança social é sim um modelo para apoiar as pessoas na reforma e porque estão, na prática, a devolver-te as contribuições Sim, que que tu tu fizeste fizeste durante uma vida. durante uma vida. Sim, Mas ainda assim, tu também és responsável por ti sim, mesmo e tens que salvaguardar os instrumentos e as questões necessárias para isso. E hoje já é muito mais fácil porque já há os seguros de vida, os seguros de saúde, sim. já há várias ferramentas que ajudam-te a É estar só melhor avisar essa preparado questão, para sim, coisas. sim. Mas ainda assim começa com tu as conheceres e tu ires atrás delas. Vamos dizer, nossa faixa etária dos 30 aos 45, quantas pessoas têm seguro de vida? Quantas pessoas têm seguro de saúde? Se Verdade. não for pela instituição em que trabalham, as pessoas não correm atrás desses instrumentos. E são coisas que, quando começarem a correr atrás aos 60 anos, é que começam a aprender que há um período de carência. Tu pagas o seguro hoje, Ele é mas não muito mais. beneficias Yeah, hoje. exatamente. É um É, investimento. e que hoje tu és avaliado pela tua Sim, saúde hoje, sim, então já pagas uma apólice diferente, etc, exatamente. Yeah. etc. Então, são essas as questões que têm Eu, a ver com eu conhecimento. acho, yeah, sim, sim, é mesmo a título conclusivo dessa abordagem. Eu acho que tem mesmo mais a ver com a difusão do próprio conhecimento. E eu acho que tu falaste de um aspecto que, pelo menos, as pessoas à minha volta, incluindo o Tito, nesse já há um tempinho, não é pouco tempo também que te conhece. Sim, sim, sim. Convivendo contigo, emanas e personificas isso, o Deus e todos os outros nossos amigos em volta
somos pessoas extremamente simples, acessíveis e diria que humildade, né? Mas aqui na humildade eu traria uma abordagem que o Mário Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro, fala muito, que ele diz que humildade é percepção, não é característica, não tem a ver com eu viver numa casa pequena, eu andar com um carro simples, não, humildade é característica. Gente grande é aquela que sabe que é pequena, por isso cresce. E eu penso que a premissa do conhecimento também é exatamente isso. Você sempre se achares que sabes tudo, não vais ter espaço para aprender. Então fica aqui a dica, vocês que estão do outro lado, procuram se desenvolver, procuram aprender com quem já fez, com quem está a fazer e com quem de alguma forma vai encurtar o teu caminho, porque essa vida é literalmente sobre tempo. Imagina o tempo que você vai perder, nem só o tempo, tens os recursos financeiros, tens a própria questão da tua saúde mental, porque a frustração gera outros problemas. Então, procuram um conselho, sigam, perguntem àqueles que de fato têm provas concretas, provas sociais, de poderem te ajudar efetivamente naquilo que tu estás buscando. Bem, assim a título mesmo de irmos já para o final das nossas questões, que é um podcast que passou até muito rápido, por acaso. Que conselho brutal que ninguém dá para os empreendedores angolanos que fazem de forma errada quase sempre, na tua percepção, sobretudo, eu diria como crimes capitais ou problemas ou decisões financeiras extremamente erradas e que você fala, pô, como esse pessoal faz isso? Gostaria que tu linkasses aqui alguns desses erros que, de alguma forma, as famílias angolanas, empreendedores, empresários, fazem com muita recorrência. Pois, eu há bocado não queria te interromper, mas vou voltar ainda um bocado àquilo que estávamos a falar sobre a humildade para aprender. E um exemplo que eu partilho muito, eu quando em 2014 inscrevi-me para fazer uma formação para executivos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e para mim era um marco importante porque é uma universidade reconhecida como uma das melhores no mundo. Eu inscrevi-me para uma formação para análise estratégica financeira. Na altura era importante para mim ir buscar esse conhecimento e eu posso dizer que os professores em Harvard, eles são ex-membros de empresas de destaque, as empresas do S&P 500, são altos executivos com experiência comprovada, não são simplesmente académicos, não é? São altos executivos que em final de carreira vão para a componente académica e vamos dizer que numa sessão de uma hora, o professor faz-te perguntas durante 50 minutos e só depois, nos últimos 10 minutos, é que ele partilha-te ensinamentos. E foi a partir daí, fundamentalmente, que eu aprendi que tu aprendes mais a fazer perguntas. E há muita gente que esse conceito ainda não o tem. E então há pessoas que hoje vêm e dizem: Olha, eu quero investir para isso, coisa. E eu começo a responder com perguntas. E as pessoas chegam à resposta por si só. Porque eu pergunto: Sim, mas este dinheiro, tu, quando É é que um, é um modelo socrático, na verdade, é eh, bem antes, gostarias de ter né? acesso a esse dinheiro a qualquer momento ou podes esperar 2 anos e para ter acesso a esse capital? Olha, gostarias disso, coisa. E a pessoa vai desenhando o que é que ela quer na realidade. Então digo, olha, se é algo que queres ter acesso a qualquer momento, se calhar faz mais sentido um depósito a prazo que tu possas executar antecipadamente, ou faz sentido isto e aquilo. E então, isso para dizer que isso é de fundamental importância, porque hoje as pessoas têm muito aquela ansiedade de falar e de mostrar aquilo que sabem. E eu costumo sempre dizer: eu tenho amigos muito próximos que nós conversamos e nós fazemos pergunta uns aos outros. E com este grupo de amigos aprendemos muito. E depois tem uns amigos que dizem: Não, eu vou te surpreender. Vais ver, eu vou te surpreender, vou fazer esse investimento. E eu digo: Isto não faz sentido Sentido, assim, porque tu vais te surpreender com errado. problemas e constrangimentos que eu Exatamente. já tive e Yeah. que eu posso partilhar contigo. Porque tudo aquilo e isso vai também em resposta à tua pergunta, daquilo que são erros dos empresários, tem a ver mais com isso de não identificar algum tipo de mentor ou de parceiro a quem se possa direcionar para responder perguntas. E eu costumo dizer que antigamente nós recorríamos aos livros, se nós tivéssemos pessoas próximas, recorríamos a essas pessoas. Hoje nós temos a internet
que providencia-nos podcasts e várias outras plataformas onde pessoas que empreendem partilham de forma grátis aquilo que é conhecimento, e hoje temos a inteligência artificial em que nós podemos pegar e fazer uma pergunta, dizer, olha, eu estou indeciso, eu acho que a minha empresa, estou indeciso entre o nome Theory e o nome etc. E o chat GPT ou qualquer outra plataforma vai dar uma opinião, às vezes também vai fazer algumas perguntas para Sim, para perceber entender melhor, qual sim. é o objetivo da empresa, em que Sim, sim, mercados é que ela vai sim, operar, sim. etc, O etc. contexto, a questão do O contexto é sempre contexto, não é? importante. Então, eu aceito que há coisas que hoje possamos não incomodar outras pessoas e ir primeiro à inteligência artificial para ter coisas, mas depois há questões contextuais e culturais que naturalmente ganham mais a perguntar ao Amilcar do que a perguntar à inteligência artificial, porque se tu tens a Sonangol, vamos supor, como um dos teus clientes, e eu quero prestar serviços à Sonangol, eu ganho mais em perguntar-te a ti do que a pagar um consultor da KPMG para me fazer um estudo sobre um produto para vender a Sonangol. Digo, olha, meu cara, eu tenho isto, coisa, o que é que tu achas que é importante? E tu vais dizer, olha, o processo de procurement da Sonangol funciona desta forma, isto é feito desta forma, etc, etc, etc. Então, eu acho que a busca de conhecimento e de referências é um problema que temos na classe empresarial. Nós temos uma natureza muito competitiva em que, e temos aquilo que, salvo erro, a palavra é megalomalia, ou seja, da grandeza em que o Amilcar diz-me, olha, eu vou construir um aviário. E eu digo, ok, qual é a capacidade? Olha, inicialmente para 500 galinhas, eu digo, não, tá bem, mas eu vou pedir mais dinheiro e vou encontrar investidores e eu vou construir um aviário maior do que o do Amilcar. Sem ainda ter começado e percebido o que é necessário para um aviário funcionar, como é que se começa, etc, etc, porque na realidade não estou focado no negócio, estou focado no estatuto social que vem associado ao negócio. Porque, e as pessoas dizem, olha, eu quero ser empresário, quero ser empresário porque não, porque quero ganhar mais dinheiro, com o meu trabalho não ganho o suficiente. A primeira coisa que um empresário faz é gastar dinheiro. Isso é exatamente a primeira coisa que tu fazes é gastar dinheiro com a constituição da empresa, com a contratação de um contabilista, o aluguer de um espaço para o escritório. Então, tu para seres empresário tens de ter dinheiro e tens de estar disposto a gastar dinheiro. E depois a pergunta que vem a seguir é quanto tempo é que tu projetas para tu começares de facto a ganhar dinheiro? Porque com o teu emprego, tu trabalhas este mês e ganhas dinheiro este mês. Com a tua empresa, tu gastas dinheiro este mês, gastas dinheiro o ano todo e se calhar só ganhas dinheiro 2 anos, 3 anos depois. Então também requer um esforço mental, um estofo mental diferente de quem tem um patrão versus de quem torna-se empresário. Então, isto eu acho que é um dos erros clássicos, é de darmos passos maiores do que a perna. Não é? Eu acho que as pessoas pecam muitas vezes por não solidificar aquilo que são os serviços que têm, em fazê-los com qualidade, com zelo e dedicação. E depois também algo que eu vejo e que é sempre um desafio quando eu sento com amigos empresários como tu, em que se tu me disseres nesse momento, olha, Tito, eu quero crescer. Eu digo, ok, qual é a tua carteira de clientes? Tenho esses 20 clientes, mas eu já tenho equipa, tenho capacidade para ter 40, 60. Eu digo, ok, mas e tu já pensaste em vender produtos e serviços diferentes a estes mesmos 20 clientes? Porque com esses clientes tu já tens a relação. Então, se tu vendes água, tu tens que perceber se ele também, se calhar, está interessado em comprar comida da tua parte. Porque como já existe a relação de confiança, se calhar vai ser mais fácil ele dizer, olha, o Amilcar traz a água pontualmente todos os dias às 12h30. A empresa que traz-nos as refeições atrasa, vamos dar uma oportunidade ao Amilcar, em vez de água, ele vai trazer a água e vai trazer a refeição também. E é uma estratégia clássica. Exatamente. Então, tem a ver com precisamente o que acabaste de dizer, estratégia. Muitos empresários não têm estratégia. E depois nós temos muito apetite por crédito e escondemos-nos muitas insuficiências atrás da falta de dinheiro. Eu posso dizer que os piores erros que eu tomei a nível de questões empresariais era quando tinha mais dinheiro disponível. Porque quando eu tinha mais dinheiro disponível, se eu tinha, quando eu tive, por exemplo, eu tinha uma empresa que representava uma marca internacional de vestuário infantil e eu fui pedir um crédito e tive acesso a capital. E então, quando fui fazer as primeiras encomendas,
de certa forma, comprei roupa a mais. Comprei coisas que não eram adequadas à nossa cultura, às diferentes estações da Europa versus as estações em Angola, em que se eu tivesse menos recursos, já me iria limitar. E se eu, em vez de cometer um erro com 30 ou 50 mil dólares, ia cometer um erro com 5 mil dólares, que Yeah. aí o meu prejuízo também seria É menor. inferior. Yeah, Não yeah. é? Então, muitas das vezes nós cometemos mais erro quanto mais capital nós temos. Mas isso parece não fazer sentido. Não faz muito sentido, porque para mim é até uma grande dica, porque, por exemplo, a minha realidade, eu fui construído, que os americanos chamam de modelo bootstrap, que é justamente nós fazermos o skin the game, né? Que é fazer com que tem, Sim, sim, sim. literalmente. Então, até dei-te o exemplo do nosso primeiro podcast, como é que era antes de termos essa superestrutura. É justamente que quando tu estás com um mindset programado em fazer com o mínimo possível de recurso, você torna no more and less, né? Que é fazer o mais com o menos possível. E desenvolve uma skill, não é skill de escassez, mas é skill de saber alocar bem os recursos. E eu acho que esse sim é uma dica de ouro que você trouxe. E outro aspecto, só para contextualizar o que o Tito estava a dizer, mas no ponto de vista um bocadinho mais técnico para ajudar, e eu acho que é um insight que vale mesmo vocês anotarem sobre a questão de capitalizar cada vez mais a carteira de cliente que nós já temos, que é um modelo já clássico, que é, por exemplo, o cross-selling, que é a famosa venda cruzada. É importante, sim, porque você já tem aí um custo de aquisição de cliente, que é o famoso CAC, extremamente baixo. Por quê? Porque tu já tens eles na tua carteira, já diminuis o custo de contorno de objeção. E naturalmente só precisas combinar esses produtos, que é o que falaste. Se ele me compra comida, eu poderia sugerir uma bebida, talvez a um custo menor. E o McDonald's é rei em fazer isso. Você vai lá para comprar uma sandes e ele fala: oh, por mais €1, por mais R$ 1, não queres uma batata, ou por dois, um milkshake. Então, nós precisamos ter a capacidade de importar determinadas metodologias estratégicas para um determinado negócio e trazer para o nosso. E naturalmente, sim, isso é uma dica de ouro que o Tito trouxe aqui para nós. Porque isto remete-nos a algo que precisa de acontecer antes, que é o que eu digo sempre, isto tanto a nível pessoal como a nível profissional. Eu acho que nós, como cultura, nós, como povo angolanos, temos que nos focar em fazer o básico de maneira brilhante. E então, se eu sou um profissional, se eu fizer o básico, que é chegar na hora certa, vir bem apresentado, cumprir horários, cumprir instruções de maneira brilhante, isto é que naturalmente me vai levar à promoção e ao próximo nível. Da mesma forma que também a nível empresarial, a mesma coisa. Se tu me pedis um serviço e eu simplesmente for aquela empresa que responde os e-mails de forma atempada, comunica, o serviço se foi agendado para ser feito no dia 20, é concluído no dia 20, etc. Isso é fazer o básico de forma brilhante. E depois nós temos outro, porque esta tua pergunta sobre a classe empresarial, aí podemos sim falar mais 2 horas em Yeah, podcast yeah. só sobre esse tema. Não, por acaso. Porque depois nós temos, e que eu já vi isso acontecer, pessoas que decidem tornar-se empresários, criam a sua empresa e o primeiro foco está no escritório. Olha, tenho um escritório e, olha, o meu escritório já tem as paredes todas pintadas, a mobília dourada, etc, etc. Quando o foco tem que estar no negócio. Se tu começaste coisa, tu tens que ter o melhor produto e serviço para o teu cliente. Então, se tu já tens recursos escassos porque estás a começar, ou mesmo para otimizar os recursos, tu focas-te nisso. Durante muitos anos, eu não tinha escritório, eu trabalhava a partir de casa. Quando depois comecei a ter uma carteira de clientes e em que aí também já tinha a inspeção, na altura polícia económica e coisas do género, então fui quase que obrigado a ter um escritório para mostrar-lhes, olha, este é o espaço físico onde eu trabalho. Então, ainda assim, para otimizar, eu subarrendei um espaço dentro da empresa de um amigo. Eu digo, olha, Milka, tu és o responsável pela Arfiri e eu só preciso de uma cadeira aqui dentro que é para poder identificar que a minha empresa exato, está aqui sediada. E hoje o espaço que eu uso cá em Angola é um espaço de coworking. E então há pessoas que estão a começar a empresa e têm outros custos operacionais e custos do capital para investimento, mas por vaidade não querem aderir a um espaço de coworking. Querem ter já um espaço que... Não, esta é a minha empresa, olha, está a minha empresa, eu tenho máquina de café, tenho isso, tenho um sítio para pendurar o casaco. Nós não temos isso, porque nós temos aqui o Business Center
que funciona para os nossos associados como um espaço também de Exato. work, justamente para cooperatividade, porque hoje em dia o modelo de economia compartilhada e as grandes empresas têm nos mostrado isso. E Olha, isso é uma das críticas e uma das questões que eu tinha contra aquilo que era a nossa legislação. É que outros países permitem com facilidade que a tua própria casa seja declarado como escritório para as tuas atividades. Nós cá em Angola é que a legislação obriga-nos a ter um espaço específico para atividade empresarial. Tu não podes declarar a tua casa como o teu escritório, não é? E então, mas também há justificações e há motivos pelo qual isso foi feito e naturalmente que com o processo evolutivo começou-se a separar as atividades, porque seja comércio, há comércio de vários níveis, prestação de serviço há de vários níveis, então hoje já há os prestadores a título individual, então já há algumas atividades sim que até o próprio governo reconhece e permite que tu faças a partir de casa, desde que pagues os impostos associados e que legalizes e tenhas as certificações para a atividade que pretendes fazer. Mas então, quando olhamos em perspectiva e para tentar continuar a responder à tua pergunta, esta questão de dar passos maiores do que a perna, essa questão de investirmos muito na aparência versus naquilo que é a essência da nossa empresa, o core business da nossa empresa, termos a capacidade de fazer. A questão de, muitas das vezes, o empresário não querer pôr a mão na massa, literalmente, porque tu, principalmente quando és microempresário, se eu sou um microempresário e eu tenho uma pequena gráfica em que eu imprimo envelopes, cartões de visita e etc., eu não posso deixar de entregar o não, produto sim, porque o meu técnico falhou. Eu tenho yeah, que saber operar aquela máquina e eu próprio afirmativo. tenho que cortar os cartões de visita, eu próprio tenho que subir uma motorizada e ir ao teu escritório para entregar. E isso tudo são coisas que fizeram parte do meu percurso. De pegar e literalmente fazer as coisas quando não há mais ninguém que o faça. Hoje todo mundo quer começar a empreender muito numa perspectiva Glamourosa, né? e de ser Yeah, o chefe que ele tinha sim, no emprego anterior. sim, Ele dizia, pá, não, o meu chefe no emprego anterior chegava às 10, vinha de yeah, fato, bem perfumado, dava 2 ordens, bebia um yeah. café, 2 reuniões e ia para casa. Vou montar a minha empresa para fazer isso. Vai fracassar. Tu tens que montar a tua empresa, tu tens que arregaçar as mangas, tens que ir atrás, tens que fazer, e então, e a maioria de nós passou por esse processo. E há coisas que hoje, com a tecnologia e com os avanços, não só a nível também dos serviços governamentais e não só, já é muito mais fácil. Eu recordo-me que, como eu disse há bocado, quando falávamos antes do início do podcast, eu criei a primeira empresa quando tinha 23 anos. Acho que foi em 2008 ou 2009, salvo erro. E naquela altura, só para tu teres a denominação social, que é o nome da tua empresa, a ficha da denominação social, às vezes passavas uma manhã inteira no guichê único da empresa para tu conseguires ter o nome Theory registado. Não é? Era um processo. Depois disso, para conseguires a constituição da empresa, hoje, para a constituição da empresa, já é um Tem processo online, yeah, mais célere. yeah, Eu, como microempresário, eu passava, sempre que se fosse o final do mês, tu sabias onde encontrar-me. Encontravas-me na repartição fiscal, porque eu tinha que estar lá fisicamente com os DLIs na altura, que eram os documentos para pagar os impostos referente aos meses anteriores. Não é? E então, hoje já é possível, a partir do conforto do teu escritório, de maneira eletrónica, ou tu poder próprio, ou um submeter-se. contabilista inscrito, submeter as declarações e fazer todo o processo. Então, hoje já se torna, de certa forma, mais fácil empreender. Agora, não se pode eliminar a cultura de correr atrás e de pôr as mãos na massa, não é? Isso tem que existir. E então, o empresário não pode transferir responsabilidades. Se me foi cobrado um serviço a mim, eu não posso dizer que o serviço não foi executado porque o meu funcionário não veio trabalhar porque choveu. Eu tenho que ter um plano de contingência a isso, ainda que o plano de contingência seja eu executar o que o meu funcionário fazia. Aí também está atrelado a um aspecto que nós estamos a explorar muito, que é a questão de falta de cultura organizacional bem intrínseca às empresas. As empresas aqui praticamente elas merecem, né? Elas não têm
isto como fit cultural. Mas, epá, estar aqui com o Tito é super bom e vocês já devem colher muitos insights e eu acredito que ele partilhou muita coisa interessante. Eu particularmente super gostei, vou visitar, vou assistir de novo o podcast quando sair, porque efetivamente tem muita coisa que nós podemos extrair e usar para o nosso próprio business. Você que nos acompanha, esse aqui é o Centro de Negócio. Você está convidado a se inscrever, a comentar, a partilhar e a nos seguir em todos os canais. Podem também seguir o Edivaldo Tito, que partilha as coisas extremamente interessantes ligado ao humor, ao negócio e aquele humor inteligente, sabe? Sei que vocês não gostam muito, mas é um humor inteligente, porque rir também faz bem. A título conclusivo, Tito, o que é que você nos diria, assim, de insight mesmo final, para aqueles que nos ouvem? Qual conselho, qual direção? Digamos em uma palavra, o que é que você diria? Eu acho que as pessoas têm que tornar poupança como uma despesa obrigatória. Uau! O que é que isso quer dizer? Que tu todos os meses sabes que, olha, a conta da ZAP são X mil kwanzas, a conta da empregada doméstica são X mil kwanzas, tu tens que também criar o valor de despesa, de poupança, como uma despesa obrigatória. Então, se esta poupança são 10 mil kwanzas, 5 mil kwanzas, o valor que for em função da tua capacidade, mas tem que ser obrigatória. E o mais importante, que é uma questão que eu batia muito quando comecei a falar sobre finanças pessoais, e que acho que é uma das questões a nível pessoal onde culturalmente falhamos muito, as pessoas têm que saber proteger-se do seu dinheiro. E às vezes isso começa com questões simples, como teres 2 ou 3 contas bancárias. Porque se eu tenho 2 ou 3 contas bancárias, eu faço isso há anos, eu sei que tenho um cartão para as despesas correntes, que se nós formos agora a um restaurante, é esse cartão Que eu vou usar? que eu vou usar. Sei que tenho um cartão para as emergências, que se ligarem a dizer que o meu filho está doente e vamos para a clínica, é este que eu vou usar. E depois há uma conta que eu nem sequer tenho acesso em termos de online banking ou cartão, que é mesmo a última emergência e que eu Eu vou ter faço que... igual, estás Exato, que a eu vou ver? ter que ir lá As pessoas que fisicamente. fazem certo, mesmo sem falar, fazem igual, estás Exato, a que eu vou ver? lá fisicamente e por vezes até. E o objetivo é esquecermos até da existência dessa conta. Sim, sim, Eu, ou seja, se perguntares a minha disponibilidade financeira hoje, a minha mente automaticamente vai só para o cartão que tem as despesas correntes. exatamente. Então, por isso é que vontade de eu dizer, olha, não, tenho 50 mil kwanzas, as pessoas vão dizer, esse gajo está a mentir, tal Yeah, coisa. yeah, yeah. Não, a minha mente está formatada para É que aquilo eles que... não entendem, eles vão entender só depois. Exatamente. Então acho que isso é que é a principal dica, vamos assim dizer, que as pessoas têm que ter. E depois isso tem a ver com o acréscimo dessa despesa, que é a poupança gradual. Porque muita gente, e até tem uma pessoa próxima que recentemente foi promovido no trabalho, e o meu conselho para ele foi, das primeiras coisas, é aumentar essa capacidade O de teu fundo de poupança contingência, para sim. não permitir simplesmente que a quantidade de despesas, as outras despesas de Vão lazer, sufocando, sim, entretenimento. sim. Exato. Então, esse é o meu principal conselho. Não, uau, uau, uau. Olha, foi super, mas super. E esse foi um daquele podcast que, efetivamente, se você acatar cada fala, cada conselho, cada experiência partilhada, tu de fato vais ver um resultado concreto. E a última fala do Tito, uma coisa que eu também uso muito, e eu sempre bato na tecla aqui dos nossos colaboradores e amigos e até familiares, que sim, não é normal você tem uma situação familiar e estás a ligar para as pessoas para te emprestar dinheiro para viajar. Isso é desorganização mesmo financeira. E não estamos a falar de quanto tu ganhas, é mesmo desorganização. Porque se tu fazeres isso que o Tito falou, é claramente, se tiveres a ter que pedir, vai ser para acréscimo, não é para te dar do zero. E eu penso que sim, isso aplicado até no mundo empresarial faz uma gestão completamente sustentável, uma gestão que perdura os caos, que perdura o balançar do avião ou da turbulência. Então, você que nos acompanhou, gratidão por estares aqui conosco. Sigam o Tito nas redes sociais, Divaldo Tito, sigam a Ferri, sigam o meu perfil, a Tingalese, e nos vemos no próximo podcast. Nos mais, nos vemos por ali e saúde! Obrigado!